Bom estar com você mais uma vez no nosso Tadel Online. E nós temos uma mensagem para compartilhar com vocês com o tema Virtudes Recomendadas. E nessa mensagem nós queremos enfatizar muito sobre a excelência da sabedoria e outras virtudes e dons que são necessários nós colocarmos em prática nesse momento, nesses dias de hoje, com tudo que está acontecendo, tá bom? Então, olha aqui esse texto em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Queridos, é Deus que nos dá sabedoria, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá entendimento, nos dá conhecimento. E nós precisamos dispor disso, da sabedoria de Deus, da inteligência que Deus nos dá, amém? Quando a gente fala sabedoria de Deus, inteligência de Deus, a gente está falando de algo além, porque o homem, ele já tem em si a inteligência, Nós somos inteligentes já, mas quando nós estamos falando da sabedoria de Deus e da inteligência que vem de Deus, querido, nós estamos falando de dons, de algo que somente o nosso Deus poderia nos dar. E isso pode, querido, ser algo muito poderoso em nossas vidas nesse dia de hoje, Algo abençoador que vai nos usar de uma maneira especial, que vai nos ajudar a ir além, ir mais longe, a fazer coisas muito melhores, a entender o que está acontecendo, a discernir coisas, ter discernimento espiritual, a tomar decisões certas, fazer as escolhas certas. Isso é muito importante para nós, querido. Que Deus confiou um ministério, confiou funções tão importantes no reino de Deus, e nós precisamos disso. Nós entendemos que nós estamos precisando muito, muito disso, de ter sabedoria de Deus, de ativar os dons do Espírito Santo de Deus em nós, e de nós dispormos dessas virtudes de Deus que o Espírito Santo nos dá, amém? Para que nós possamos ter sucesso nesses dias de hoje, amém, queridos? Então, olha esse texto de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, diz o seguinte: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, a fim de que este ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Meu Deus, isso é muito forte, Para a pessoa que agrada a Deus, Deus dá sabedoria, dá conhecimento e dá prazer. Quando dá prazer, Deus dá a graça para a pessoa desfrutar dessa sabedoria, de fazer algo que venha ter prazer, ele sentir prazer. Mas ao pecador, ao ímpio, ao injusto, ele dá trabalho a fim de que esse amontoe para dar para aquele que agrada a Deus. Então a gente vê aqui uma chave muito importante, queridos, nós agradarmos a Deus com a nossa vida, com aquilo que nós fazemos, não é verdade? Com o nosso estilo de vida, com a nossa família, a gente procurar agradar a Deus, Então, nós somos filhos de Deus, e Deus, ele sente prazer em nós. O que eu creio que faz Deus sentir muito prazer em nós, nós termos um coração segundo o seu coração, pronto para fazer toda a sua vontade, como era o coração de Davi. A gente decide escolher obedecer a Deus, como fez Jesus, no momento em que ele estava fazendo aquela oração que disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Quer dizer, ali ele estava se rendendo e decidindo obedecer a Deus. Então, quando nós escolhemos obedecer a Deus, mesmo em coisas que nós não estamos entendendo, mas nós sabemos que Deus quer que nós façamos aquilo, que a palavra de Deus diz que é para a gente fazer, quando nós decidimos obedecer de coração, com amor, isso agrada muito a Deus. Então, você viver um estilo de vida que agrada a Deus, em santidade, uma vida separada para Deus, e você ter compromisso com Deus, com os princípios da palavra de Deus, isso agrada muito a Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele dá sabedoria, dá conhecimento e dá prazer ao homem que lhe agrada. Isso é importante, porque para o pecador ele vai dar trabalho, a fim de que esse trabalho soe muito para juntar, para dar para aquele que agrada a Deus. Isso aqui, querido, é importante, amém? Então, todos nós precisamos de sabedoria. Eu preciso de muita sabedoria de Deus. Eu oro sempre pedindo sabedoria de Deus. E o que é sabedoria? O dicionário online diz o seguinte: que é qualidade, o caráter daquele que é sábio,
grande instrução, ciência, erudição, saber. Isso aqui é sabedoria. A palavra sabedoria provém do grego sofia, e significa inteligência plena. Isso é excelência do conhecimento no sentido pleno. Entretanto, sofia inclui não apenas o conhecimento, mas a habilidade e o julgamento para aplicar tal conhecimento às circunstâncias e situação da vida. Eu achei muito legal isso. Então, isso significa que Deus vai nos dar conhecimento pleno, né? De você, pelo saber, você entender o que está acontecendo ali, e Deus vai além, Ele vai dar habilidade e capacidade para você aplicar esse conhecimento de uma forma que venha produzir bons resultados em seu favor, em seu benefício, nas circunstâncias da vida, nas experiências que a gente tem, nas oportunidades que a gente tem, e que isso vai fazer toda a diferença em nossa vida, em nosso favor. Querido, a sabedoria de Deus, ela tem muito valor. A Bíblia diz que no livro de Provérbios, que o valor da sabedoria vai além do ouro, da prata, de pérolas preciosas, de muitas riquezas materiais que a gente pode adquirir. E a sabedoria, ela tem muito mais valor do que isso, querido. A sabedoria, ela pode nos proteger, ela pode nos ajudar a levar uma vida abençoada, uma vida de sucesso, uma vida plena, né? Você, com aquilo que você conseguiu conquistar, com aquilo que você tem, você pode ser muito mais feliz, muito mais realizado, tendo a sabedoria de Deus e fazendo uso da sabedoria de Deus. Amém? Então, querido, a sabedoria, ela nos dá habilidades e capacidade na vida para fazermos coisas de valor, coisas excelentes. Aquele que tem sabedoria, ele sabe fazer boas escolhas, sabe fazer boas obras. Então, todos nós precisamos de sabedoria e nós devemos desejar tê-la, nós devemos buscá-la. A Bíblia diz que nós devemos buscar sabedoria, amém? Então, tudo na vida da gente tem um preço que nós devemos pagar para conquistar. Existe um preço para você buscar sabedoria, para você conquistar, adquirir a sabedoria. Então, adquire a sabedoria com tudo que você tem, com toda a forma que você pode conquistar ou adquirir algo. Porque isso aqui, querido, vai fazer toda a diferença em seu favor, na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, se nós realmente quisermos sabedoria, nós vamos atrás, nós vamos buscar, nós vamos pedir a Deus, e Ele vai nos dar de boa vontade, sem nenhuma dificuldade, mas nós devemos pedir com fé. Esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 8, explica isso, diz o seguinte: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Existem muitos princípios poderosos de Deus nesse texto aqui, que envolve a sabedoria, né? A petição, a oração. Em primeiro lugar, você reconhecer que precisa de sabedoria. Você desejar querer muito e você entrar na presença de Deus para pedir sabedoria. Pedir, receber pela fé, tomar posse pela fé, né? Com aquela fé viva que você já tem, já adquiriu. Em nada duvidando, sem duvidar disso aí. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara. E Deus é verdadeiro em toda a sua palavra. Ele diz: se alguém necessita de sabedoria, deve pedir a Deus, que Ele vai dar liberalmente, sem dificuldade nenhuma. Então nós devemos acreditar nisso, pedir com fé e tomar posse, acreditar que nós já temos em nome de Jesus, amém? Agora, em que ou de que forma a sabedoria pode ser útil para nós, pode nos ajudar? Queridos, nós podemos ter percepção correta das coisas, de tudo que está acontecendo agora nesse momento, amém? Porque tem muitas informações, muitas coisas, para você não ser enganado, você ser uma pessoa centrada, né? Ter noção das coisas, para a gente não ser aquele tipo de pessoa sem noção, né? Como a gente fala, mas a gente ser equilibrado, centrado, ter noção das coisas, ter entendimento, saber o que está acontecendo, né? Isso vai nos ajudar
a nos posicionarmos, né? Vai nos ajudar nos nossos procedimentos, no nosso comportamento, nas decisões que nós precisamos tomar, tendo em consideração algo de muito valor, que você tem um ministério, que você tem algo importante que Deus confiou nas suas mãos, uma função no reino de Deus, na igreja, amém? E você precisa ter essa postura, esse posicionamento correto, né? É se posicionar com fé, com coragem, com autoridade, amém? Confiando em Deus, liberando aquelas palavras de fé, encorajando, motivando as pessoas, ajudando pessoas da forma como nós podemos ajudar nesse dia de hoje. Tudo isso é importante. A sabedoria, querido, ela pode nos dar esse entendimento e esse discernimento que nós precisamos, discernimento natural das coisas, discernimento espiritual, né? Nós, com a sabedoria, começamos a dar valor àquilo que realmente tem valor, e também nós passamos a dar atenção àquilo que é prioridade, porque tem muitas coisas na vida da gente que competem com a prioridade para nós, mas nós devemos, querido, saber priorizar aquilo que realmente é prioridade, que tem valor, amém? Então, querido, com a sabedoria de Deus, nós vamos começar a praticar virtudes importantes. Tipo, primeira que eu quero falar, ter compromisso, comprometimento. Essa palavra é muito importante nos dias de hoje, porque a igreja não está podendo reunir presencialmente, mas nós estamos firmes na fé, firmes com Jesus. Nós somos o corpo de Cristo onde nós estivermos, amém? E nós temos compromisso com Jesus, nós temos compromisso com o reino de Deus, nós temos compromisso com a igreja, e nós precisamos exercitar esse compromisso nesses dias de hoje, amém? Eu estava pesquisando o texto da Bíblia sobre compromisso, eu achei um em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos poderão ser bem-sucedidos. Em outras palavras, nós devemos apresentar a Deus aquilo que nós vamos fazer. Devemos apresentar a Deus aquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, agora eu estou ministrando a palavra, mas eu entrei na presença de Deus, buscando a direção do Senhor, que o Espírito Santo estivesse fluindo, né? Então, apresentando a Deus, colocando diante do Senhor e consagrando a Ele aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós vamos fazer, querido. Isso é compromisso com Ele. Nós estamos colocando Deus no negócio. E isso, querido, eu creio que agrada o coração do Senhor. Isso é ter compromisso com Ele, amém? Glória a Deus. Outra virtude importante que nós precisamos considerar hoje: ser fiel, a fidelidade. A fidelidade é muito importante. Querido, permaneça fiel ao seu Deus. Nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus, no nosso relacionamento com Ele, na nossa busca dEle. Devemos buscá-lo, andar na presença de Deus, em tirar o nosso tempo na palavra, de estar lendo a Bíblia, meditando na palavra, não é verdade, querido? E nós andamos na presença de Deus, estamos em compromisso com Ele, com a vida de santidade, de você estar com compromisso com os princípios de Deus que estão na sua vida. Isso aqui é muito importante. Então, olha só, o versículo que eu vou usar aqui para esse ponto é o seguinte: é aquele de Lucas capítulo 16, versículo 10, que diz: aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito, e aquele que é injusto no pouco, também vai ser injusto no muito, também é injusto no muito. Então, querido, Deus, Ele quer que nós sejamos fiéis no pouco e quer que nós sejamos fiéis no muito também, naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Vamos dizer, você que é um líder de célula, a sua célula não pode estar reunindo presencialmente, mas seja fiel, né, de estar orando pelos membros da sua célula, de estar em contato com Ele, com as redes sociais, através das redes sociais, né, de estar fazendo a sua reunião com a sua célula online, e de estar demonstrando para eles que vocês não estão podendo reunir, mas que você está com compromisso com eles. Então, querido, se você é fiel na sua célula como líder de célula, e você quer crescer, quer um dia ser usado por Deus, quer um dia liderar muitas células, ser um grande e poderoso supervisor, comece a ser fiel na sua célula, porque Deus vai te colocar no muito, eu creio, em nome de Jesus. Outra virtude é a perseverança. Precisamos perseverar, querido, fazer de novo, acreditar, não desistir jamais, porque a unção da perseverança está em nós,
Tiago 1, 2 a 4 diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança ela tem de ter ação completa, para que sejais íntegros e perfeitos, em nada deficientes. Então, querido, a perseverança de Deus em nós, ela deve ter ação completa. Então, ela deve ir até o momento ou o tempo que Deus determinar, não é no nosso tempo. Nós não podemos parar de fazer algo, ou parar de acreditar em algo, porque não está chegando o resultado, nós não estamos vendo, e a pessoa não está querendo esperar para acontecer. Não funciona assim, amém? Nós precisamos perseverar até o final, até quando Deus bater o martelo, julgar nossa causa, dizer hoje, e você receber as respostas de Deus. Nós estamos vivendo num tempo aí, querido, com essa quarentena, que na verdade, nesse momento agora, que eu estou pregando a palavra, nós não sabemos quando vai encerrar. Sabemos que tem em outros locais, outros estados do Brasil, eles já liberaram algumas reuniões presenciais, com os devidos cuidados, né? Com o devido uso dos materiais, dos equipamentos de proteção. Porém, aqui ainda não, e nós não sabemos quando vai voltar. Mas uma coisa nós sabemos, nós temos que perseverar, nós estamos perseverando na fé, servindo a Deus, fiéis com Ele, em nome de Jesus, amém? Decididos a perseverar, porque Deus está no controle de tudo, querido. Deus está no controle de tudo e Deus está agindo em todas as coisas nesse momento. Mas a nós cabe perseverar, porque a perseverança ela tem que ter ação completa, amém? Tem que ter ação completa. Graças a Deus. O outro ponto é ter paciência, né? A paciência é muito importante e nós precisamos, querido, exercitar a paciência. E isso aqui, querido, nós precisamos aprender isso. E essas virtudes, a paciência, a perseverança, a fidelidade, elas estão ligadas, muito ligadas, né? O que diz a Bíblia sobre paciência? O Salmo 37, pensa num salmo lindo, poderoso, que é muito oportuno para esses dias de hoje, esses princípios poderosos. Salmo 37, versículos de 3 a 9, versículo 11, diz o seguinte: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Querido, acredita em Deus, confia nele, te entrega totalmente a Ele. Procure se alegrar no Senhor, se agradar dEle, e Ele vai trabalhar em seu favor para realizar os seus sonhos, para realizar os desejos mais profundos do seu coração. Eu creio nisso. A Bíblia diz isso, eu creio de todo o meu coração nisso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Quer dizer, a tua justiça vai brilhar como o sol na sua força, e a luz de Deus, a luz da brilhante estrela da manhã vai resplandecer através da sua vida. Se agora nesse momento você confiar no Senhor, entregar o teu caminho a Ele, procurar agradar o Senhor, Ele vai trabalhar em seu favor, querido, e vai fazer isso aqui que a Bíblia está dizendo que Ele vai fazer. Isso aqui é muito poderoso. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir e abandona o furor. Não te impacientes, seja paciente, querido, aleluia. Certamente, né, a Bíblia diz que as pessoas que são impacientes, que estão iradas, certamente isso acabará mal, não é uma coisa boa. Aí esse versículo seguinte diz o seguinte: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Espere pacientemente no Senhor, que Deus vai te dar a terra por herança. Deus vai cumprir com as suas promessas, querido. Os impacientes, aqueles que não perseveram, aqueles que abandonam, que chutam o balde, eles vão perder. Mas se você esperar paciente no Senhor, Deus vai te dar a herança, Deus vai fazer você herdar as coisas boas do seu reino, né? Que Ele vai fazer chegar nas mãos daquele que esperam nele pacientemente. Glória a Deus. Versículo 11, Salmo 37, 11 diz o seguinte: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz.
Então, querido, pratique mansidão, pratique paciência, porque há muitas promessas para essas virtudes, amém? Tem um exemplo aqui, que é o exemplo de Abraão. Abraão é um grande exemplo de uma pessoa sábia, cheia de fé, que fez as escolhas certas. A escolha certa de buscar a Deus, a escolha certa de obedecer, de ter paciência e saber esperar o tempo certo de todas as coisas. Abraão é um grande exemplo, querido, né? Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, diz o seguinte: que Deus falou para Abraão para ele sair da sua terra e da sua parentela, ir para uma terra que ele ia mostrar, e Deus ia fazer dele que ele fosse uma grande bênção. Deus ia o abençoar grandemente, e que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Sabe que isso aconteceu com Abraão? Porque Abraão, ele decidiu buscar o Deus vivo no meio de uma geração que era politeísta. Quer dizer, eles tinham vários deuses, eles acreditavam em vários deuses. Existia o Deus da fertilidade, o Deus para isso, o Deus para aquilo. Para cada área que a pessoa tinha na vida, tinha um Deus que ele tinha que buscar e cuidar daquela área. Eles eram assim. Mas Abraão, ele sabia que existia um Deus que criou todas as coisas, que havia um Deus vivo e verdadeiro, que não estava, né, na forma como aquela sociedade onde ele vivia, naquele contexto onde ele vivia, na sua própria família, a forma como eles buscavam a Deus. Um dia eu estava assistindo um filme de Abraão, que eles estavam retratando mais ou menos isso, e lá tinham até uma loja de deuses. Era interessante. Qual é a área que a pessoa queria um Deus? Para que área que ela tinha uma necessidade? Tinha um Deus que ela tinha que adquirir para aquela área. Meu Deus, tem misericórdia. Mas Abraão entendeu que existia um único Deus vivo e verdadeiro. Querido, e ele começou a buscar esse Deus. Aqui está a chave da sabedoria de Abraão. Ele decidiu, ele escolheu buscar o único Deus vivo e verdadeiro, o Criador do céu e da terra. E isso fez toda a diferença na vida dele, porque Deus começou a falar com ele. Deus falou com Abraão: olha, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te abençoar, vou te abençoar extraordinariamente. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Meu Deus, querido, isso aqui foi muito, muito forte, foi um exemplo muito grande. Graças a Deus, porque Abraão desistiu buscar Deus, e isso fez toda a diferença em nossas vidas, amém? Então, quando Abraão recebeu a direção de Deus, ele foi sábio para escolher obedecer, amém? Então, fé e obediência foram fundamentais. A Bíblia diz aqui, no livro de Romanos, capítulo 4, 16 a 25, fala sobre as virtudes de fé que Abraão praticou. Então, Abraão, ele é o nosso pai da fé. Abraão, ele creu contra as esperanças. Tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. Mas Abraão, quando não tinha mais esperança dele receber resposta de oração, ele creu em Deus com uma fé viva e poderosa. Ele esperou aquilo que ele mais queria, que era um filho. E ele já estava idoso de 100 anos, e a sua esposa Sara também já estava idosa, porém Deus cumpriu com a promessa, né? E Deus deu um filho para ele, que foi Isaque. Ele soube esperar, ele soube perseverar, ele soube acreditar, ele teve uma fé viva e poderosa, e ele se tornou o nosso pai na fé, amém? Então ele foi sábio para praticar muita paciência e perseverança durante um período que ele precisava esperar a promessa se cumprir. Querido, seja paciente agora nesse momento, seja perseverante. Você que está em casa, está nesse isolamento social, cumprindo essa quarentena, seja paciente, seja perseverante, pratique essas virtudes, seja fiel, tenha compromisso com Deus. Isso aqui vai fazer toda a diferença na sua vida, amém? Isso fez toda a diferença na vida de Abraão. Abraão foi um homem de Deus, um homem de sucesso, um exemplo para nós. Então, confiar, acreditar e obedecer são virtudes importantes que nós precisamos colocar em prática nesses dias de hoje, amém? Para concluir nossa mensagem aqui, queridos, é tempo de sermos sábios. Tenha a sabedoria de Deus, seja sábio. É tempo de nós praticarmos essas virtudes aqui, praticarmos a paciência, a perseverança, a fidelidade, o compromisso, de nós termos compromisso com Deus.
Porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus está trabalhando em nosso favor, amém? Acredite nisso. E é tempo de crer de todo o nosso coração e obedecer a Deus, amém? Deixa o Espírito Santo potencializar a tua fé pela leitura da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Procure ouvir a voz de Deus, né? A direção que Deus está dando para você nesses dias. Creia de todo o coração, obedeça. Seja paciente e perseverante, porque isso aqui vai passar, querido, amém? E nós vamos estar mais fortes quando tudo isso terminar, em nome de Jesus. Depois você pode fazer uma lista, uma relação dessas virtudes recomendadas aqui, para você ter o cuidado de praticá-las, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar por você, líder de sucesso. Eu quero orar por você. Só se você quiser, querido, se coloque no lugar de receber oração, que eu vou ministrar na sua vida. Pai, eu te oro por cada um desses líderes poderosos que estão aí conosco, fiéis, Senhor, vestindo a camisa conosco, em aliança conosco, em aliança com o Senhor. Peço uma nova unção sobre a vida desses líderes, Senhor. Peço jorrar do teu favor, da tua graça sobre a vida de cada um desses meus irmãos preciosos que têm responsabilidade no reino, na igreja, Pai. Guarda a vida de cada um deles, guarda as suas famílias, blinda eles, cobre-os com o sangue do Cordeiro, que o fogo do teu Espírito esteja ardendo na vida, na alma, no coração de cada um deles, dessa família, nessa casa, queimando todo o mal. Pai querido, em nome de Jesus, que eles sejam blindados e protegidos, Senhor, e que essas virtudes possam estar fortes no coração de cada um deles. Eu te peço isso, te oro isso e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe ricamente e poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.